Fala galera, tudo bem com vocês? Atividade de programa semente, quinta-feira nós teremos uma aula à distância, por isso eu preparei algumas atividades para vocês estarem fazendo aí na casa de vocês, tá bom? Dá uma olhadinha nas atividades. Opa, vamos lá. Primeiro exercício, você vai escrever um parágrafo explicando qual é a importância da amizade para você. Para isso eu deixei um trecho que eu gosto muito do Pequeno Príncipe, que fala justamente sobre atividade. Você lê o trecho que eu deixei na sua atividade e você vai escrever um parágrafo explicando a importância da amizade para você. Depois, no exercício 2, o exercício 2 está relacionado a um conteúdo que nós viemos trabalhando durante as últimas aulas, está relacionado com os sentimentos e a intensidade desses sentimentos, a importância da gente reconhecer os sentimentos que nós temos, da gente conseguir identificar quais são eles, quais são os sentimentos bases, quais são os sentimentos mais complexos, que é a partir do conhecimento sobre esses sentimentos que a gente consegue confrontá-los, não é verdade? Então vamos lá. Você vai preencher a sua tabela aí na sua atividade com pelo menos uma situação que te despertou medo, pelo menos uma situação que te gerou tristeza, pelo menos uma situação que te gerou raiva. Depois você vai colocar aqui na segunda coluna pra gente qual é o pensamento que eu tive nessa situação que me gerou medo. Eu não quero saber qual foi o sentimento, afinal de contas eu já coloquei ele aqui. Eu quero saber qual foi o seu pensamento. O seu pensamento que te gerou tristeza e o seu pensamento na situação que te gerou raiva, tá bom? Professor, é muito difícil. Autoconhecimento é difícil, por isso que vocês precisam de um tempo ali quietinhos, pensando sobre as situações, tentando lembrar quais foram os seus pensamentos nessas situações. Por isso que chama autorreflexão, tá bom? E aí, para terminar o exercício 2, você precisa preencher a última coluna da sua tabela com os pensamentos que você pode utilizar para confrontar o seu pensamento inicial. Você pensou na situação que te gerou medo. Lembrou dos pensamentos que te gerou medo. Você vai colocar aqui quais são os pensamentos que você pode utilizar para confrontar o seu medo. Bom? Por quê? Porque a gente já viu que muitas vezes pessoas que têm ansiedade, por exemplo, elas têm medo de situações que ainda não aconteceram. E aí uma forma de você confrontar o seu pensamento é: essa situação não aconteceu, por que eu estou com medo dela? Na verdade, é um exemplo de como você pode responder aí a sua atividade 2. Para terminar a sua atividade, você vai fazer uma pesquisa. Vai pesquisar o que significa a palavra resiliência. E aí você vai escrever um pequeno texto explicando a diferença de resiliência e teimosia. Atenção! No exercício 3, se vocês quiserem utilizar a criatividade, escrever em forma de poema ou em qualquer outra forma que vocês se sintam mais à vontade, vocês podem fazer, tá bom? É importante que vocês produzam um pequeno texto explicando a diferença de teimosia e resiliência. Galera, depois dessa nossa aula, semana que vem é férias, todo mundo em casa. Queria falar que aqui no Colégio Lumen está todo mundo morrendo de saudade de vocês, afinal de contas esse colégio não é o mesmo sem vocês, alunos. Então nós estamos morrendo de saudade de vocês. Só que é extremamente importante durante esse período de férias que a gente fique em casa, embora pouco tédio, né, ficar em casa no período de férias. Vamos seguir as recomendações certinho, evitar muito contato. Vamos ficar em casa, lavar sempre as mãos, utilizar álcool e sabão, álcool em gel se necessário, porque quanto antes a gente passar por toda essa situação, antes a gente consegue voltar às nossas atividades diárias. E aí, se tudo correr como planejado, terminado o período de férias escolares de vocês, a gente está de volta, todo mundo presencialmente, matando a saudade, tá bom? Aquele beijo, aquele abraço e a gente se vê em breve.